Olá, alunos! Aqui é a professora Mônica e nós vamos ter hoje uma aula de arte na linguagem do teatro. Bem, para começar a aula de hoje, eu vou mostrar para vocês qual a habilidade que vai ser trabalhada nessa aula. Então, vocês vão reconhecer e apreciar o teatro de sombras presente em diferentes contextos, aprendendo a ver e a ouvir histórias dramatizadas e cultivando a percepção, o imaginário, a capacidade de simbolizar e o repertório ficcional. Para apreciação desta aula, vamos começar assistindo alguns vídeos que mostram algumas histórias e características do teatro de sombras, que vou colocar no próximo slide. Para vocês entenderem melhor, o teatro de sombras é um gênero teatral que consiste basicamente em contar uma história por meio da projeção de sombras sobre uma superfície, geralmente vertical, que pode ser uma parede, tela em tecido ou papel leitoso, né, aquele papel de seda que a gente conhece. E para isso, os elementos da história podem ser representados por figuras criadas com as mãos, figuras recortadas, bonecos, objetos ou pessoas. Pode haver sonoplastia, falas e efeitos de luz. Aqui vocês vão ter os vídeos para vocês assistirem alguns teatros de sombra. Então, eu tenho aqui o vídeo Transformação, o vídeo de teatro de sombras do grupo Eclipse, que chama O Ciclo da Vida. Tenho também o Teatro de Sombras, que é uma conexão Brasil-China, que explica um pouquinho como que é feito o Teatro de Sombras. E o vídeo, o Teatro de Marionetes da Indonésia. Nós temos muitos vídeos da Indonésia que eles são muito trabalhados. Os bonequinhos que eles fazem recortados geralmente tem muitos detalhes, tá? E um pouquinho do teatro de sombra chinês. Então, essa primeira parte das nossas aulas sobre teatro é para vocês entenderem, né, as características do teatro de sombras. Tem que assistir os vídeos, né, para entender isso. E vocês precisam também reparar como que é feito esse teatro de sombras, do que ele é feito, qual é o material que o artista conseguiu realizar aquele teatro de sombras. Vocês já viram uma dica importante lá na aula dessa semana do Centro de Mídias, né, sobre teatro de sombras. E aqui nos vídeos vocês vão com certeza ter outras ideias também. Bom, para fechar a nossa aula, vamos entender o que são histórias dramatizadas. Uma história que se caracteriza por um conjunto de informações que tem a função de contar algo que pode ser verdade ou ficção. Para isso, reúne informações e outros elementos encadeados, gerando uma certa lógica com intenções diversas. Qualquer história pode ser dramatizada, ou seja, o texto é transformado em um discurso direto e adequado para ser representado na forma teatral. Por exemplo, é muito comum dramatizar histórias de livros que foram escritas há muito tempo. Essa prática se chama roteirização. Espero que curtam bastante os vídeos e pensem nas características do teatro de sombra.
Na próxima semana, vocês vão experimentar um pouco da linguagem do teatro. Então, assistam os vídeos, assistam de novo a aula do Centro de Mídias dessa semana, para vocês terem ideias, para vocês ficarem pensando em como que vocês vão produzir um teatro de sombras. E não se esqueça que o teatro nos faz sonhar, e para sonhar nós precisamos ser criativos. Um bom espetáculo para vocês e até a próxima aula.